Amém, igreja? Vamos aí abrir o texto. Lamentações 3:40. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar aí conosco no telão, tá? O texto diz assim: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Vou ler de novo: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Só aí, vamos orar para a gente entrar na ministração da palavra. Pai, nós queremos te agradecer, quero colocar a vida de cada um dos teus filhos que aqui chegou, Senhor, ciente das suas lutas, das suas batalhas, Pai, mas chegaram até aqui na tua casa, Pai, para receber uma porção da tua parte. Que o Senhor fale com eles, Pai, que o Senhor toque o coração de cada um deles. O Senhor conhece a necessidade de cada um, o que cada um precisa, Pai, o clamor da sua alma, Senhor. Visita os teus filhos, visita cada família representada, Senhor. Vem de encontro, Senhor, aquilo que eles estão necessitando, Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória, Pai. Fala conosco, Senhor, mais uma vez, e mais um culto, Pai. Esse culto, Senhor, é para a tua honra, é para o teu louvor, Senhor. Nada para o homem, tudo é para ti, Senhor. Fala conosco, te damos liberdade, Pai. Te damos primazia, Senhor. Tira todo o pensamento, toda a confusão da nossa mente, e que nós possamos nos concentrar nessa palavra, nessa semente que será lançada, Pai, e que ela encontre terra boa, Senhor, e que ela frutifique a 30, a 60, a 100, Pai. Nós te damos todo louvor e glória e te recebemos, Pai, com muita alegria, Senhor, e com uma forte salva de palmas no nome do Senhor Jesus. Queridos, o tema dessa palavra de hoje, eu fiquei pensando no que ministrar hoje. Eu pensei, 15 de dezembro, nós estamos prestes a fechar o ano de 2024 e a começar um novo ano, a começar o ano de 2025. E acredito que a maioria sabe, hoje também ainda caiu no dia do meu aniversário. E eu sempre me pego nesse mês, principalmente no dia do meu aniversário, apesar de eu celebrar, comemorar, mas eu também me pego fazendo autoanálises, enxergando para dentro de áreas da minha vida, vendo o que foi feito durante esse ano, tanto na área familiar, ministerial, no trabalho, nos projetos. Eu me pego a fazer essa autoanálise. Então eu pensei, não, vamos ministrar sobre isso. E o tema dessa noite é check-up espiritual. Check-up espiritual. À noite nós fazemos um check-up. Tudo bem? Vocês estão aí? Eu até te peço, se você puder, até te aconselho, a partir desses sermões para frente, você comece a anotar os sermões. Você comece a colocar ali palavras que te tocaram, porque é importante. Eu, pelo menos, sempre tive o hábito de pontuar, de colocar ali os sermões as quais eu escutei, porque depois a gente vai ruminar os sermões, analisar os sermões, essas palavras, e elas nos ministram novamente, elas nos exortam novamente. Então, eu te peço que esse sermão de hoje, em específico, você vai entender ao longo dele, comece a fazer algumas anotações, tá bom? Porque nós vamos fazer um check-up. Um check-up é o quê? Nós vamos analisar e vamos colocar o cheque em algumas coisas que nós fizemos ao longo do ano. Nós vamos olhar para dentro de nós e fazermos as nossas autoavaliações. Hoje ainda caiu no culto de ceia. E lá em Coríntios, o texto que lemos da ceia diz: examine-se o homem a si mesmo. Noite nós olharmos para dentro de nós, uma investigação interna, uma investigação da alma, uma autoanálise daquilo que fizemos e deixamos de fazer, dos projetos que nós colocamos no início de 2024. Será que eles foram cumpridos? Será que você deu cheque lá? Talvez você começou o ano de 2024 e um deles, um dos primeiros projetos espirituais da sua vida era: esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Conseguiu?
certo? Ou ficou pela metade de novo? Ou começou com ímpeto, com gás, com gana, e depois parou, e depois desistiu? Então nós vamos fazer essa análise, querido. A nossa caminhada precisa de tempos em tempos, de nós olharmos para dentro de nós mesmos e nos avaliarmos. Porque sem essas métricas, sem essa avaliação, eu entro ano, saio ano e eu continuo no mesmo lugar. Eu não avanço, eu não cresço, eu não prospero. Prosperar não é só na área financeira, é na área espiritual, é na área familiar. Se nós não estivermos crescendo, deixa eu te falar, estamos retrocedendo. Se eu não estiver crescendo, eu estou retrocedendo. Então é necessário, porque estamos prestes a fechar 2024 e começar 2025, a fazer essa análise, esse check-up espiritual. Por isso, eu escolhi o texto de Jeremias, porque Jeremias diz: esquadrinhemos os nossos caminhos, esquadrinhemos os nossos corações. Vamos fazer uma análise, vamos esquadrinhar dentro de nós, vamos esquadrinhar as nossas emoções, vamos esquadrinhar os nossos caminhos, as nossas veredas. Provemo-nos e voltemos para o Senhor. Se há rotas erradas, se fizemos caminhos que foram caminhos errados, é tempo de calcular rotas, é tempo de corrigir rotas, é tempo de se voltar para o Senhor. Porque não adianta, querido, entrar ano e sair ano e você continua com as mesmas práticas, e você continua com a mesma semente nas suas mãos. Você quer colher algo novo, mas a semente é a mesma. Você não muda de atitude. Então nós precisamos avançar em todas as áreas, crescer. Amém? Vocês estão aí? Amém. Então as cortinas de 2024 estão se fechando. Você está percebendo? Estamos prestes a terminar o ano de 2024. As cortinas estão prestes a fechar. Foi um ano de lutas, mas um ano também de vitórias. Passamos por momentos bons, mas também momentos difíceis. Algumas portas foram abertas, mas outras foram fechadas. Vivemos ciclos. Em alguns momentos estamos nos montes, em outros nos vales, nos desertos da nossa alma. Mas em todo o tempo, querido, sendo um ano positivo com um fechamento ou negativo, apesar de todas as coisas, em todos eles nós vimos a mão do Senhor e ela nos sustentou, ela nos manteve de pé. A nossa família esteve de pé, a nossa igreja está de pé, nós estamos de pé. Podemos dizer, não sei se você tem essa percepção, mas eu posso falar, como Samuel falou: até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui nós estamos em pé. Isso é motivo de glorificarmos a Deus, querido. Era para você glorificar a Deus. Ebenezer, nós estamos de pé. Apesar dos apesares, nós nos mantemos firmes. As luzes de 2025 começam a surgir no horizonte. Nós já vemos o vislumbre do 2025 sendo aberto. Chegamos literalmente nos últimos dias de 2024. E como falei, é um momento propício de nós nos avaliarmos. É um momento propício de uma avaliação, de um check-up divino, um check-up espiritual. Porque o final de um ano é como uma balança espiritual. Um momento de parar, refletir, analisar, ponderar aquilo que fizemos, aquilo que não fizemos. Os últimos dias do ano são um convite para o autoexame, são um convite para uma autoanálise. Às vezes nós somos julgadores, olhamos para o outro e julgamos, mas é tempo de olharmos para dentro de nós. É tempo de ponderar, avaliar, colocar na balança espiritual e fazer esse check-up. Assim como fazemos check-ups
para avaliar a saúde do nosso corpo, precisamos também fazer um check-up divino, um check-up espiritual. Avançar sem avaliar a vida, avançar sem avaliar a família, avançar sem avaliar o trabalho, aquilo que fizemos ou não fizemos ao longo do ano, não é bom. Precisamos entrar nesse novo ano com essas avaliações feitas, com essas métricas em mão, para que a gente corrija essas rotas, esquadrinhemos os nossos corações, esquadrinhemos os nossos caminhos, para que assim nós possamos corrigi-los, para que assim nós possamos fazer essa correção de rotas. Por isso Jeremias fala esquadrinhar, analisar, olhar para dentro de nós. Será que esse ano foi um ano positivo espiritualmente para mim? Será que a minha família, os meus negócios, o meu trabalho, o meu ministério, o meu serviço na casa, como foi ele? É necessário avaliarmos, é necessário refletirmos, e esse é o momento ideal para isso. Esse é o momento ideal para que possamos corrigir o curso de algumas coisas e entrarmos nesse ano fortalecidos na nossa fé, corrigindo as rotas necessárias para que nós avancemos, para que na autoanálise do próximo ano nós já tenhamos corrigido muitas coisas e avançados em várias outras. Vocês estão comigo? Amém? Quem quer começar essa autoanálise? Esse check-up espiritual? Então vamos lá. Eu quero destacar aqui, não quero me alongar nesse sermão, eu quero destacar aqui 3 áreas a qual nós vamos fazer esse check-up. E ao longo de cada área eu vou fazer perguntas. Essas perguntas são para a sua reflexão. Essas perguntas não é para você responder para mim. Essas perguntas são para você responder para si mesmo, para você avaliar, para você entender, para você fazer esse check-up divino. Primeira área que eu quero destacar é a nossa vida espiritual. Como foi a nossa vida espiritual no ano de 2024? Por que começar pela vida espiritual, pastor? Porque se não tivermos comunhão com Deus, se não tivermos relacionamento com Deus, não tivermos intimidade com Deus, busca, fome, sede, isso afetará todas as demais áreas da nossa vida, querido. Sem Deus perdemos propósito, sem Deus perdemos direção, sem Deus nós não tenhamos um caminho definido para nós, sem Deus nós tenhamos as demais áreas da nossa vida afetadas. A primeira área que nós precisamos fazer essa autoanálise é a nossa área espiritual. Como foi a nossa área espiritual? Como foi o seu nível de intimidade com Deus ao longo desse ano? Como foi, querido? A gente parece que tem uma mística, se é que posso usar essa palavra, nessa virada do ano. Como se nós não mudássemos, se nós não corrigirmos as rotas da nossa alma, do nosso ser, só porque mudou de um ano para o outro, tudo vai mudar. Não, querido. O ano muda se você mudar. O ano muda se você largar as velhas práticas, os velhos pecados, aquilo que está enterrado debaixo da tua tenda. Não dá para viver um ano novo com práticas antigas, com pecados de estimação, mantendo a mesma postura dos anos seguintes. Entra ano e sai ano e eu continuo da mesma forma. Pois mude, querido, mude as suas atitudes, mude, corrija as suas rotas. Como está a nossa vida espiritual? E aqui eu quero fazer algumas perguntas. Se você quiser anotar, fique à vontade. Primeira delas: como é o seu relacionamento pessoal com Deus? Como é? Você está satisfeito com esse nível que você tem hoje? E aí essa pergunta é para você. Ao longo desse ano, como foi o seu relacionamento com Deus? Que nível ele esteve? E a segunda, atrelada à primeira: você está satisfeito com esse nível?
Está satisfeito? Talvez as águas ainda estejam nos tornozelos, ou nos joelhos, ou nos lombos. Talvez as águas já são muito profundas ao ponto de só dar para passar para nadar. Não sei que nível você vive. Eu só posso te dizer o seguinte: a nossa caminhada cristã deve ser uma caminhada com uma profundidade espiritual. Não podemos viver na acomodação, na apatia. Não podemos entrar ano e sair ano e continuar no mesmo nível espiritual, no mesmo nível de Bíblia, no mesmo nível de oração, no mesmo nível de autoridade e unção. Não podemos. Não sei vocês, mas eu não quero ser o mesmo de 2024. Eu quero ser uma versão melhorada. Eu quero que o Senhor aperfeiçoe em mim cada vez mais o seu caráter. Eu quero olhar com os olhos de Jesus. Eu quero tocar como o Senhor toca. Eu quero ver como o Senhor vê. Eu quero melhorar. Eu quero ajustar áreas da minha vida que pode ser que estejam desajustadas. Você também? Como anda o seu relacionamento com Deus? Segunda pergunta: você tem reservado um tempo apropriado de oração, leitura e meditação da palavra? Você leu a Bíblia hoje? Você leu a Bíblia ontem? Você leu a Bíblia essa semana? Você tem destinado um tempo diário, todo dia, porque não dá para guardar o maná no dia seguinte, todo dia. É um relacionamento diário, todo dia. Você tem investido um tempo em oração, leitura e meditação na palavra? Essa resposta é com você. Terceira pergunta: existem áreas da minha vida, da sua vida, que você ainda não entregou totalmente a Deus? E aí você fica a resposta contigo: essa área eu não entreguei totalmente, pastor. Eu já consegui avançar nessa, pastor, mas essa área aqui não. E aí eu continuo: quais são essas áreas e por que você ainda não entregou para Cristo? E se você deseja corrigir isso para os próximos anos, ou quem sabe ainda finalizar o ano de 2024 com isso entregue no altar do Senhor, com a nossa vida entregue no altar do Senhor, porque o nosso corpo, como o templo e morada do Espírito Santo, é feito uma analogia com uma casa. Tem casa que tem quarto, que é o quarto da bagunça, é o quarto da desordem, é o quarto do caos. Esse quarto Jesus já entrou? Nessa área Jesus já entrou? Ou tem coisa escondida lá? Tem coisa escondida que você não quer que Jesus veja. Tem revistas que você escondeu, coisas que você ganhou e está lá escondido, você tem vergonha. Permita que a luz entre sobre essas áreas da sua vida, e a luz entrando, as trevas vão sair. O Senhor vai colocando as coisas em ordem, o Senhor vai ajustando os caminhos da nossa alma, querido. Que áreas você ainda não entregou? Área sentimental, sua área sexual, sua área financeira, sua área nas palavras, no que você coloca diante dos olhos, no que você escuta. Que áreas você não entregou ainda? Terceira pergunta: estou mais alerta em relação aos pecados em minha vida? Eu me arrependo diariamente e recebo perdão e purificação de Deus? Eu me arrependi de maneira total e verdadeira de todos os pecados passados e atuais? O que é isso, pastor? Sensibilidade em relação aos pecados. Você está tendo essa sensibilidade espiritual de pecar, e o Espírito Santo logo te alertar, e você se voltar para o Senhor, pedindo perdão, recebendo purificação, e que você corrija a partir de então, para que você não fique nesse ciclo de pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão.
Às vezes, muitas vezes, de forma deliberada, proposital. É muito perigoso. Eu vou pecar aqui, mas depois eu peço perdão a Deus. Você está fazendo isso de forma deliberada. Você está fazendo isso de forma proposital. E é um caminho perigoso. Queridos, um cristão saudável é um cristão que cresce continuamente. É um cristão que cresce ano a ano. É um cristão que avança ciclo, estação, e ela vai passando. Esse é um cristão que cresce. Um cristão que vence pecados. Entra ano e sai ano, e é o mesmo pecado que te perturba ainda. É aquele pecado de estimação que te persegue há anos. Você ainda não venceu ele. Você continua com ele te perseguindo. É tempo de nós vencermos, querido. É tempo de nós evoluirmos. É tempo de nós crescermos em graça, em favor de Deus, em benevolência de Deus, para que aí sim, das nossas feridas, saia um poder para curar. Para que aí sim, você suba no altar e diga: eu passava por isso. Eu vivia escravo desse pecado, escravo desse vício. Mas esse ano não mais. Esse ano eu venci. Esse ano eu superei. Esse ano eu entreguei essa área debaixo da vontade do Senhor. E Ele me ajudou. E eu venci. Cristão é o cristão que cresce, que avança. As águas não podem continuar no mesmo nível. Você tem que continuar entrando para dentro do rio, querido. E as águas vão crescendo. Você vai evoluindo espiritualmente. Você vai tendo mais fome e sede da palavra de Deus. Antes você só conseguia ler um capítulo. Agora você lê 2, você lê 3. Agora você começa a ler e perde a noção do horário. Você medita na lei do Senhor. A palavra do Senhor fala contigo, ministra a tua alma. Precisamos evoluir, precisamos crescer. Amém? Vocês estão aí? Amém. Você está mais próximo de Deus hoje do que estava no início desse ano? E aí? Hoje você está mais próximo de Deus do que quando começou 2024? Porque também é bom olharmos para aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. As áreas que Ele tem restaurado, mudado, transformado. E que se continuemos ou pioramos o nosso nível de quando começou o ano, nós precisamos acender uma luz. Precisamos acender esse check-up espiritual e analisarmos, avaliarmos. Segunda área que eu quero falar é a área da nossa família. Porque eu coloquei um tripé aqui: a nossa vida espiritual, a nossa família e o nosso ministério, a nossa igreja. É dessas 3 áreas que nós vamos falar hoje. A nossa família. A nossa família, querido, é o nosso maior patrimônio. Vocês concordam? A nossa família é o nosso maior tesouro. Não dá para crescer profissionalmente em cima dos escombros da nossa família. Não dá. Sucesso profissional, ministerial não compensa fracasso familiar. Não compensa. Família é base. Família é tesouro. Família é motivo. Família é razão. Sabe aqueles dias que você tem vontade de desistir, de parar, de retroceder? Aí você olha para o seu filho, você olha para a sua esposa, e aqui te dá um ânimo de novo. É por eles, não vou continuar. Eu vou me manter de pé. Eu quero que meu filho cresça vendo um pai, um homem de Deus, com princípios espirituais. Eu vou me manter de pé. Eu vou ficar firme. Eu não vou manchar a minha reputação e os meus princípios. Eu quero que o meu filho cresça num lar estruturado, funcional. E se assim não ser, se você não veio de um lar funcional, de um lar estruturado, que os seus filhos saiam de um lar estruturado, querido, de um lar funcional, de um lar debaixo de princípios espirituais. Você pode fazer a diferença na sua geração.
Você pode fazer diferença em cima da sua posteridade. Ah, pastor, meu pai não foi assim, a minha mãe não foi assim. Pronto. Não vamos usar isso de muleta. Vamos corrigir o que precisamos corrigir. Mas você vai dizer: os meus filhos, a minha posteridade, vai ter um lar cristão, bíblico, vai ter princípios espirituais. Por isso Josué, ele diz assim: eu não sei vocês. Diante do povo ele diz: eu não sei vocês, eu não sei que tipo de decisão vocês vão tomar, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. É essa a atitude de Josué. Josué diz: eu não sei as outras famílias, eu não sei as outras casas, eu não sei que decisão vocês vão tomar, mas eu já sei que decisão eu vou tomar. Eu e a minha casa, nós iremos servir ao Senhor. Eu e a minha casa. Gostamos desse verso, né? Achamos bonito ele. Mas Josué toma uma atitude. Josué assume as regras da sua família e diz: eu, como um sacerdote da minha casa, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. A nossa família é tesouro, querido. A nossa família é bem precioso. A nossa família foi o que o Senhor nos deu de mais precioso nessa terra. Se você já é pai, Deus te deu uma missão, Deus te deu um propósito. Salmo diz que os filhos são como flechas, e eles vão sendo esticados. Nós, como pai, vamos preparando essa flecha, moldando essa flecha. E é difícil, porque o mundo é mau. Os princípios são invertidos, contrários à palavra de Deus. Nós temos que estar todo o tempo olhando, ponderando, avaliando. Nós temos que ser os principais exemplos para eles, porque é a nossa família. Para quando chegar o dia certo, o tempo certo, nós pegamos essas flechas e lancemos, e elas sejam aquilo que o Senhor desejar, aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Porque os nossos filhos não são nossos, os nossos filhos é dele. Por isso o texto diz: aquele homem que enche a sua aljava de muitos filhos, esse é um homem abençoado, querido. Que os nossos filhos cumpram o papel que Deus tem para eles, e tenham olhado em nós uma referência, um referencial. Nós, como pais, nós temos essa responsabilidade. Recai sobre nós essa responsabilidade de sermos um referencial para os nossos filhos, de os nossos filhos olharem para nós e olharem o nosso testemunho, olharem aquilo que nós fazemos, aquilo que nós condizemos a eles. A nossa família é um tesouro. Os nossos ganhos em outras áreas serão pura perda se nós ganharmos em sacrifício da nossa família. Se nós ganharmos em troca do relacionamento com os nossos filhos. Os nossos filhos não querem mais condição financeira. Os nossos filhos querem presença, querem ter um pai, querem ter uma mãe. Avalie. Sucesso, nenhum sucesso é consumado. Na verdade, nosso sucesso é consumado fracasso se negligenciarmos a nossa família. Não podemos. Precisamos construir o futuro da nossa família. Precisamos olhar para a nossa família com carinho. Precisamos entender que a nossa família é o nosso primeiro ministério. Que a nossa família foi aquilo que o Senhor nos deu. E eu quero deixar alguns conselhos para vocês. Dedique mais tempo à sua família. Converse mais, brinque mais, sorria mais, compartilhe mais, cultive mais amizades dentro do lar. Demonstre mais amor em suas atitudes. Pense menos em você e mais nos membros da sua família. Seja um intercessor e menos um crítico. Um intercessor. O filho saiu para trabalhar, você está intercedendo. Eu estou ocupado, eu estou trabalhando, mas você está orando em espírito. Senhor, guarda a vida do meu filho, Senhor. Sustenta ele na escola, Pai. Pai, cega ele, Senhor, dos ensinos do maligno, Senhor. Senhor, coloca
coloca ele debaixo das tuas asas, Pai. Senhor, acampa anjos na frente e atrás. Da mesma forma com a esposa, com o filho, com o esposo, com os pais. Guarde, proteja a sua família. Se levante como uma intercessora, um intercessor. Proteja, tenha amor, tenha zelo, tenha dedicação pela sua casa, querido. Seja mais paciente e menos intolerante. Às vezes nós temos mais paciência com os de fora do que com os de dentro de casa. Seja mais paciente. Peça ao Senhor estratégias, sabedoria, discernimento para você ter a maneira certa de falar, a maneira certa de calar, de falar no tempo oportuno, na janela de oportunidade que se abre. Reestabeleça o diálogo em sua casa. Precisamos urgentemente voltar a se comunicar dentro de casa. Famílias que um é para um lado, outro é para o outro, um está no videogame, outro está no outro quarto, outro está não sei o quê, não se fala, não se comunica, não tem diálogo. Precisa ser corrigido. Precisa ser corrigido. Comece ou recomece um culto doméstico em seu lar. Se nunca fez, comece a partir de agora. Invista tempo na sua vida devocional e da sua família. Ah, não posso obrigar os meus filhos, mas que eles vejam você tendo tempo com Deus. Que eles vejam você lendo a palavra. Que eles vejam você de joelho, orando e adorando ao Senhor. Que eles vejam. Invista um tempo devocional todos os dias. Busque as primeiras coisas primeiro, querido. Muita gente buscando as demais coisas e não tem buscado as primeiras, as coisas mais importantes, o reino de Deus, a sua justiça. Aí às vezes quer ver a família, minha família assim, assado. Você não tem priorizado as primeiras coisas, querido. Ponha seu coração naquilo que é eterno. Vigie seu coração. Vigie o seu coração. Será que tem mágoa, ressentimento, frustrações, falta de perdão? Invertido. Vigie. Arranque as ervas daninhas. Não deixe que isso se torne um muro, uma barreira entre você e seus familiares, e seus pais, e seus primos, e seus irmãos. Não deixe. Falou isso de mim, amém, libera o perdão, constranja no amor, seja um cristão, porque só poderemos receber o perdão vertical se eu libero o horizontal, querido. Eu tenho que liberar o perdão aqui, para me receber o daqui. Você sabe o que é isso? É a cruz. Horizontal. Ame o seu próximo como a si mesmo. Pastor, mas é assim assado. A Bíblia diz: suportar uns aos outros em amor. Temos que amar, temos que caminhar, temos que continuar, né, Duda? Não ponha diante de seus olhos coisas imundas, o que nossos olhos estão vendo. O que está diante dos nossos olhos? Que programas assistimos, que séries assistimos? O que está diante dos nossos olhos? Não escute aquilo que não edifica. Não edifica, eu vou escutar para quê? Música, querido. Por que nosso retiro esse ano vai ser lá? Porque o bicho chato é música. Se está tocando uma música de carnaval aqui, mas tu escutou com um pouco, tu está ali, tu está cantando. Tu está fazendo assim com o pezinho. Para chiclete. Eu vou colocar uma música que
faz sentido. Não fale o que não tem proveito. O que eu vou falar edifica. O que eu vou falar levanta. Se não, pondera. Não seja impulsivo. Calma. Respira. Não ponha seus pés no laço do passarinheiro. Salmo 1. Às vezes os nossos pés estão andando em rodas de escarnecedores, querido. E o ambiente que nós andamos, ou somos influência, ou somos influenciados. Ou eu influencio aquele ambiente, aquela roda, aquela mesa, aquelas conversas, ou eu sou influenciado por elas. Que os nossos pés não vá para rodas de escarnecedores, querido. Não vá para lugares onde esses lugares não me edificam. Essas amizades não me edificam. Fuja das tentações. Preguei aqui domingo passado, se não me engano. Quem lembra o título que eu preguei? Vamos lá. Ninguém lembra, porque não anota. Vou dar 2 minutinhos para você. Ninguém lembra o tema que eu preguei. Ou eu estou pregando muito mal, né? Ou vocês estão esquecendo o sermão do domingo passado. Ninguém quer falar. Meu Deus, dia do meu aniversário, você vai fazer isso comigo. A Niele não pode, porque ela faz a arte. Se ela esquecesse também. Eu preguei sobre o pecado, querido. Preguei sobre a tragédia do pecado. Preguei, fuja de toda aparência do mal. Eu preguei as consequências do pecado, querido. Precisamos abrir os nossos olhos, vigiar, estarmos atentos. Porque como eu quero colher coisas novas, se eu continuo com uma vida sem vigilância espiritual, temos que ter cuidado. Fuja da aparência do mal, fuja das tentações. Isso aqui é uma área que eu não tenho facilidade ainda. Fuja. Saia fora. Corra. Fuja. Proteja a sua família. Coloque seus filhos num lugar alto, longe dos predadores. Guarde os seus filhos. Proteja. Proteja. Chegará uma idade que os princípios e valores que você ensinará a eles definirão as escolhas que eles tomarão, querido. Porque vai chegar uma idade que você não vai poder mais proibir. Mas se você tiver ensinado princípios, valores, eles vão nortear suas escolhas em cima do que aprenderam, em cima do que você ensinou para eles. Proteja a sua casa, proteja a sua família. E aqui eu quero deixar algumas reflexões. Se você quiser anotar, fica à vontade. Primeira delas: eu estou amando minha família como eu deveria? Primeira pergunta: você está amando a sua família como deveria? Segunda pergunta: maridos, vocês estão amando suas esposas como especificamente? E aí, você quiser, você anota e você responde para si. Você coloca isso: estou amando a minha esposa como deve ser? Estou guardando a minha esposa como Cristo guarda a sua noiva, a sua igreja? O que é essa comparação? É essa a analogia. Esposas, vocês estão amando e respeitando seus maridos? Como? Especificamente. Como? Você tem sido uma esposa? Você tem sido um marido? Pais, vocês estão ensinando a Bíblia aos seus filhos? Como orar, como agradar a Deus? Não. Filhos, vocês estão irritando os seus pais? Filhos, vocês estão obedecendo os seus pais?
paz, para que os seus dias sejam alongados sobre a terra. Cada um tem um papel, querido. Cada um tem o seu check-up. Cada um tem sua autoanálise. Quarta pergunta: eu estou administrando o meu tempo de uma maneira que reflete as prioridades de Deus? Estou? A Bíblia fala de remir tempo. Todo mundo tem 24 horas. Por que tem uns que lê a Bíblia e lê vários outros livros? E você que está lendo a Bíblia? Por que tem uns que se dedicam a tempo de oração, meditação na palavra, e tem outros que não estão fazendo nada? Sabe por quê? O tempo está mal administrado. Simples. Ou as prioridades estão invertidas. Nunca é falta de tempo, sempre é falta de prioridade. Simples. Se você não leu a Bíblia durante o ano todo, que bastava você ter lido 3, 4 capítulos, desculpa, você não deu prioridade. Vai dar para o próximo ano? Porque eu, sinceramente, às vezes me envergonho em dizer quantas pessoas leram a Bíblia toda, e uma porcentagem muito pequena. E desculpa, se você já leu a Bíblia toda, cadê o tempo que tu lê a segunda? Ou tu pensa que só ter lido a primeira tu já sabe tudo? Porque eu já li várias, ainda não sei de nada. Continuo lendo, ama. Se leu a primeira há muito tempo, já está no tempo de ler de novo. Amém? Vocês estão aí? Já está no tempo. Já está no tempo de corrigir isso, de se alimentar da palavra, de comer a palavra. Quando o salmista Davi diz: medite na lei do Senhor dia e noite. Sabe o que ele está dizendo? Essa palavra meditar no original é ruminar. A vaca coloca a comida dentro da boca, ela fica o tempo todo. Ela está ruminando. Nós temos que meditar 24 horas da palavra de Deus. Meditando. Você pega o sermão de domingo, você vai lá, ruminando. O devocional de segunda, está lá, ó: medite na lei do Senhor dia e noite, e da sua lei não se aparte dela. É a Bíblia aqui. Quinta pergunta: estou perdoando os outros? Existe alguém na minha família, amigos, vizinhos ou colegas de trabalho que eu me recuso a perdoar? Aí nós temos que perdoar. Nós temos que corrigir. Vamos entrar outro ano com pessoas que nós não falamos, não somos cristãos. Não, aquele ali eu não falo. Não, aquela ali eu não falo. Querido, independentemente de quem seja, o que fez, seja um cristão. Seja um cristão. Ame, perdoe, constrange no amor. Pastor, mas fala de mim. Deixa falar, querido. Deixa falar. Ele vai prestar conta com Deus. E Deus vai prestar conta contigo. Tu perdoou. Perdoe. Terceira área que eu quero falar: devemos avaliar a nossa participação no reino. A nossa igreja é uma agência do reino de Deus na terra. Somos embaixadores. Estamos envolvidos em uma grande obra. Eu preguei quinta agora. Somos uma agência, embaixadores do reino, com procuração assinada por Deus a nosso favor, para sermos esses embaixadores, nação santa, sacerdócio eleito, povo exclusivo. Está lá 2 Pedro dizendo. Somos uma agência autorizada de Deus. Precisamos permanecer na sã doutrina e cultivar a piedade. Ontem, numa roda de conversa, nós estávamos conversando. Precisamos de um grande avivamento. E eu dava a minha opinião: precisamos de um abibliamento.
É bonito, né? Vem a galera por aqui, a galera cai, os movimentos que você vê aí. Recebe profecia, eu vou ali receber. Não tenho nada contra. Está nos YouTube da vida, assistindo pastor, que tal, não sei o quê. Buscamos um grande avivamento. É o terceiro avivamento, é a terceira onda. E a Bíblia? Porque, desculpa, o que eu tenho visto, tanto em movimentos pentecostais como neopentecostais, são desvios doutrinários e teológicos, querido. Porque falta Bíblia. Se eu não tenho Bíblia, eu não tenho base. Se eu não tenho Bíblia, eu sou levado por sofismas, por doutrinas, por fortalezas, por qualquer vento que se levanta. Ali a igreja, a gente vai lá para frente, a gente cai, mas no outro dia está de pé, está se mantendo firme contra o pecado. Queridos, o movimento precisa nós voltarmos para a essência da palavra de Deus. Aí seremos uma igreja bíblica, uma igreja relevante, uma igreja atuante. Aí sim. Precisamos voltar aos primórdios da igreja primitiva. Bíblia, palavra de Deus, Bíblia. Precisamos voltar, querido, a valorizar sermões bíblicos, não sermões barulhentos, sermões que não tem nada, só barulho. Cadê a Bíblia? Não tem. Mas está todo mundo dando glória a Deus e aleluia. Do que? Não sabe. Cadê a Bíblia? Cadê o fundamento? Cadê a pedra angular? Não tem. Precisamos voltar para a essência da palavra de Deus. Amém? Vocês estão aí? Amém. Precisamos pregar a palavra de Deus com a essência. Está aqui a palavra, é essa, está aqui. Quem faz movimento não é o pastor. Para disso. Se a palavra que Deus te deu é essa, entregue só ela aí. Pronto, querido. A palavra produz o que ela desejar. A palavra do Senhor não volta vazia. Não volta. Precisamos voltar para essa essência simples do que é a palavra. Simples. Precisamos discipular os novos convertidos. Precisamos ensinar eles a amarem a Deus e a servir ao seu próximo. Precisamos cuidar uns dos outros, pois somos membros um dos outros. Pertencemos ao mesmo corpo, somos membros da mesma família, somos ovelha do mesmo rebanho. Precisamos suportar uns aos outros em amor, perdoar uns aos outros como Cristo nos perdoou. Canso de falar na igreja, a igreja é uma diversidade, mas que vive uma unidade, precisa viver uma unidade, precisa. Diversidade de pensamentos, de dons, de talentos, mas o alvo é o mesmo, é Jesus Cristo, como autor e consumador da nossa fé, querido, é o mesmo. Você tem a facilidade de falar com o público, está falando com a pessoa, o cara tem uma linguagem totalmente diferente. Vou dizer quem é, porque não preciso. O Lucas da Emily, eu dizendo para ele, cara, tu fala de um jeito com esses caras que eu não sei falar. Tu fala a linguagem deles. Qual é a tribo que você fala a linguagem, que você pode anunciar o Evangelho, querido? Qual é essa tribo? Você está fazendo isso? É altinha que você joga, você está anunciando o Evangelho para eles? É surf que você pratica, você está anunciando o Evangelho para eles? É futebol que você faz, você está anunciando o Evangelho para eles? Cada um na sua tribo, querido, anunciando o Evangelho, propagando as boas novas. E já te faço uma pergunta que está aqui: quantas pessoas você trouxe para Cristo esse ano?
Quantas pessoas você trouxe para Cristo esse ano? Quantas? Coloque na sua. Ao você ficar olhando para essa frase. Quantas pessoas nós levamos para Cristo esse ano? Tivemos no ano todo. Eu levei quem para Cristo? Tem gente tirando os outros de dentro de igreja e colocando. Se cada um de nós nos comprometermos a 2025 ganhar uma alma para Jesus, a igreja já dobrou de tamanho. Nós tiramos pessoas das trevas e trouxemos para a luz. Quantas vidas nós falamos e ganhamos para Jesus esse ano? Na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos grupos sociais, aonde nós estejamos inseridos, quantas? E essa pergunta é para você. Precisamos restaurar relacionamentos estremecidos. Precisamos cultivar novas atitudes que pavimentem uma sólida comunhão. Está estremecido o relacionamento? Restaure. Busque restaurar, querido. Busque. Pelo menos eu faço isso. Eu busco restaurar. Eu tento fazer a minha parte. Diante das minhas limitações, eu tento restaurar relacionamentos. Brigou, sim. Vai brigar mesmo, querido. Paulo brigou com João Marcos. Paulo brigou com Pedro. E vários outros exemplos bíblicos. E aí? Vamos restaurar relacionamentos. Briguei com fulano. Vou sair da igreja agora porque... E é assim. É assim que nós vamos resolver. Porque talvez você se ache muito perfeito. Desculpa, querido, não existe igreja perfeita. E um dia que você que se acha perfeito entrar nessa, acabou-se, parou de ser perfeito. Nós não somos perfeitos, querido. Não somos. Todos nós temos as nossas crises, os nossos momentos, as nossas fragilidades, os nossos temperamentos, aquilo que o Senhor precisa mudar ainda. Precisa ter humildade. Falta humildade, precisa ter humildade. Precisa largar a mão do orgulho, da vaidade, da soberba. Em tudo. Precisamos viver em união, pois a Bíblia diz que é na união que Deus ordena a sua bênção. Olha aí. Quer viver bênção? União. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como o óleo fresco que desce sobre a barba de Arão. União, querido. União. Com esforço, suportando, perdoando, se amando. E assim a gente vai. Porque você também não é tão diferente. Você também não é essas coisonas todas. Eu também não sou essas coisonas todas. E cada um vai se ajudando. Cada um vai, vamos se ajudar e vamos. E nós vamos. Amém? Vocês estão aí? Amém. Precisamos sair das quatro paredes e ir lá fora onde as pessoas estão. Chamamos pelo Santo Evangelho. Eu estava refletindo sobre o nome da palavra igreja no grego é eclésia. Eclésia é chamados para fora. Nós temos acho que 5 meses de igreja, 6 meses de igreja, é isso? 5, 6 meses, não é isso? 5 meses. Próximo ano nós já estabelecemos as nossas bases, querido. Próximo ano nós vamos para fora, chamados para fora, saímos daqui de dentro e irmos lá para fora. Irmos lá para fora. Se você for comigo, vamos. Se você não for, eu vou só. Mas eu vou. Eu vou. Chamados para fora.
Precisamos ser luz, precisamos ser sal, precisamos usar todos os recursos disponíveis, todos os meios disponíveis para levarmos a mensagem da graça de Deus. Desculpa, às vezes nós não compartilhamos nem o post do culto. A gente passa um dia enviando ruído de piada para os amigos, mas nem o post do culto a gente convida. Olha, hoje eu vou estar nessa igreja, vamos, quem quer ir comigo? Quem quer uma carona? Quem? Precisamos usar os meios que temos, querido. O meio que temos. Todos, sua rede social, seus contatos. Precisamos dar as mãos e unidos entrarmos no novo ano, com a disposição de dar o nosso melhor para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para a salvação dos perdidos. Eu quero deixar algumas perguntas aqui. Primeira delas, eu estou de algum modo servindo a Deus ativamente? Se repete, você responde para si. Eu estou de algum modo servindo a Deus ativamente? Segunda, você tem sido assíduo nos cultos? Terceira, você dedica pelo menos os domingos ao Senhor? Você me desculpa, mas tem pessoas que passam quase um mês inteiro sem vir um domingo ao culto. Ai, mas está vindo o culto da semana. Rapaz, só se está indo para outro lugar, porque aqui não está não. Desculpa, gente, nós temos uma semana, e às vezes nem no domingo, que mudou, era o sábado, e na igreja primitiva muda para o domingo, que é o dia do Senhor. Nós estamos dando ao Senhor. Nem no domingo. Você tem sido assíduo nos cultos? Se a igreja dependesse da tua assiduidade, como a igreja está? E os horários do culto? Você chega na hora? Porque desculpa, gente, mas ninguém chega atrasado no trabalho. Mas na igreja chega. Na igreja chega. Eu não sei porque que eu, criado em igreja tradicional, sempre cheguei cedo. Chegava cedo, me ajoelhava, orava e ficava esperando o começo do culto. Isso sabe o que é, pastor? Primazia. Primazia. Aí as outras áreas da minha vida são travadas, não avançam. Sabe por quê, querido? Porque você não tem honrado ao Senhor pelo menos um dia na tua semana. Não, pastor, porque a quinta, pastor, é cansativa, é isso. Tudo bem, meu irmão. Amém, glória a Deus. Queridos, eu não sou o tipo de pastor que cobra, mas talvez às vezes falta. Porque você passa uma semana, 2, 3, sem vir para o culto. Você é um cristão de berço. Você está fazendo o que em casa? Eu já disse aqui várias vezes, se você retirou um domingo durante o teu mês, e esse domingo você investiu na tua família, com tempo de qualidade, desculpa, isso é culto também, ó. Isso é um culto ao Senhor. Isso é um maravilhoso culto ao Senhor. Mas e 2, e 3, e 4? Está ficando todo o tempo mesmo com a tua família? Esse tempo todinho tu tira para a tua família? Não é? Vocês estão aí? Amém. Pode dizer amém também, não tem problema. A gente precisa escutar. A gente precisa. Queridos, não dá para oferecer a Deus o que não nos custa. Não dá. Não dá. Davi diante da praga, Davi chega num campo
Talvez diz assim: eu não posso oferecer a Deus o que não me custa nada. Você não pode chegar na igreja e oferecer a Deus algo que não te custou nada, querido. Desculpa, é cabrito defeituoso, é oferta defeituosa. Deus não aceita, querido. Aí as outras áreas da sua vida ficam travadas, não sai do campo, entra ano e sai ano. Por quê? Ah, Deus, só. Sabe por quê, querido? Porque você não entrega um culto racional e sacrificial ao Senhor. Porque você não tem entrega a Ele que te custa. Você acha que é fácil todo domingo estar 5 horas na igreja? É não, querido. É não. Mas Deus quer o que custa. É o que custa. Aí nem o domingo você consegue chegar na hora. Nem no domingo você chega aqui às vezes com a boca abrindo de sono. Mas quer bênção, quer vitória, quer porta aberta, quer tudo, quer que Deus faça isso. Cadê o teu sacrifício, filho? Cadê o sacrifício que custou, filho? E não dá. É assim que nós queremos entrar ao ano. É assim. É assim que você quer entrar ao ano. Todo culto você chega tarde. Você perde o momento dos louvores. A palavra já tem começado. Aí o pastor pergunta: foi que pregou? Não sabe que pregou. Como é que sabe que pregou? Talvez está no culto, mas está pensando: eu vou comer pastel lá no Marquinhos, eu vou lá para a pizza, não sei aonde. Queridos, Jesus está muito perto de voltar. Faça um check-up da sua vida espiritual. Faça um check-up da sua família. Faça um check-up do que você tem entregue a Deus. Do que tu tem entregue a Deus. Eu estou me voluntariando na igreja. Eu estou orando regularmente pelos membros, pelos obreiros, pela liderança, pelo pastor. Procuro fazer com que as outras pessoas se sintam bem-vindas em minha igreja. Foi a igreja que você escolheu para estar, querido. Valorize. Valorize o seu pastor local. Talvez ele não é o melhor pregador, talvez aqui não tenha os melhores levitas, mas é quem conhece você pelo nome, querido. É quem no momento do aperto vai correr atrás de você, vai te dar a mão, vai te reerguer, querido. Valorize a sua igreja local. Valorize. Valorize. Estou crescendo em meu desejo e ações de participar daquilo que a igreja faz, dos projetos, das ações, das programações da igreja. Você está? Volto a dizer, não somos pastores que cobram, nem mesmo os obreiros. Tentamos viver um evangelho leve, mas esse evangelho leve não pode ser um evangelho descompromissado, não pode ser um evangelho negligente, não pode. Temos que ter zelo, temos que ter dedicação, temos que ter empenho, temos que entregar o que nos custa. É custoso, pastor, é difícil, mas eu vou. É isso que Deus valoriza, querido. Eu preguei o evangelho a alguém esse ano, como já falei, no meu trabalho, no meu bairro, na minha família. Ganhei alguém para Cristo.
Estou sendo sal e luz em meu bairro, no local de trabalho, nos meus grupos. Como? Check-up, é um check-up. Dói mesmo, check-up dói, porque é investigação de alma, mexe. Nos dá uma chacoalhada e precisa dar uma chacoalhada. A gente de tempo em tempo precisa, senão a gente fica acomodado. Queridos, a igreja todo domingo, toda quinta-feira está diante de nós o céu e o inferno, querido. Pessoas são restauradas, mudadas, transformadas, salvas, através do teu serviço, através do teu dom, através da tua chamada, através da tua entrega. Todos os dias, todo domingo, todo culto, toda a programação são consequências eternas. Ou é céu ou é inferno, querido. Nós temos que ter empenho, dedicação. É pela placa? Não, se pudesse não ter placa, não tinha. É pela obra de Deus. É para que vidas sejam salvas, mudadas, restauradas. É por isso. Pastor, o senhor quer sair da igreja para encher a igreja? Não, nunca pedi a Deus para ter uma igreja cheia. Eu pedi a Deus para conhecer todo mundo dessa casa. E vamos para fora por quê? Porque nós temos uma ordem a ser estabelecida, querido. E ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. É um imperativo, é ir. É ir. Se vai vir gente para cá ou não vai, isso aí é com Deus, com o Espírito Santo. São consequências naturais, querido. Naturais. Vou fazer uma ação lá na Lagoa da Porca. É para abrir uma igreja lá. Nós estamos conseguindo manter essa, querido. É para fazer a obra, é para entregar alimento para quem não tem, é para entregar brinquedo para quem recebeu, é para entregar uma roupa para quem não tem. É isso, querido. Isso é a obra, isso é estar na obra. Se você está, valorize, pague um preço. Que o ano de 2025 seja diferente para nós. Sejamos uma igreja viva. Na hora do louvor, é o louvor. Vamos louvar com intensidade. Porque quem muito foi perdoado, muito ama, querido. Você foi perdoado, Deus te tirou lá do Egito, lá da Babilônia, lá dos teus vícios. Tirou lá, te arrancou, te trouxe para cá. Aí às vezes nós chegamos aqui, a gente está com sono, está apático. Está errado, querido. Faça um check-up de alma, faça um check-up espiritual, faça um check-up e corrija as rotas que precisam ser corrigidas. Esquadrinhemos, como disse Jeremias. Esquadrinhemos. E para me terminar, quantos livros cristãos, além da Bíblia, você leu esse ano? Você que é obreiro dessa casa, diácono dessa casa. Pastor, não li nem a Bíblia, que imagina um livro. Pois é. Aí mostra o livro que você quer viver. Quantos livros você leu fora a Bíblia? Tem uma estatística que se você ler 5 páginas de um livro por dia, no final do ano tu vai ter lido no mínimo, tirando um livro pelo outro, uns 20 livros. Imagina o que isso vai agregar espiritualmente e te edificar. 5 páginas. Deu no celular, mas se ficar, passou meia hora, passou 40 minutos, passou 1 hora, pronto, passou, já era. Colocou uma série na Netflix, assistiu o primeiro episódio. Eita, é legal, é boa, vou pro segundo, vou pro terceiro, vou pro quarto. Num dia maratonou uma série. Pastor, o senhor está fazendo a
apologia a não mexer mais no celular, não assistir mais série, longe de mim. Eu amo o filme, amo. E sempre tiro tempo para assistir meus filmes, mas não em detrimento das coisas do Senhor. Não. Não. Porque aí está errado. É essas práticas que você quer levar para 2025? É essas práticas? Não, eu acho que não. Eu acho que você quer entrar o 2025 diferente. Esse 2025 eu vou ler a Bíblia toda. Esse 2025 eu vou ler outros livros cristãos que me edificam. Esse 2025 eu vou me dedicar à obra do Senhor. Esse 2025 eu vou cuidar melhor da minha família, dos meus relacionamentos, da minha vida espiritual. Eu vou cuidar melhor. Eu acredito que seja isso que Deus quer para nós. Não viver apático. Viver se alimentando de água de cisterna rota. E Deus tem uma fonte que mana, uma fonte que jorra, um alimento diário, todo dia. Eu prefiro me alimentar de mandar passar, de avivamento passado, de coisas que eu vivi no passado. Ah, pastor, eu já vivi tanta coisa, eu já fui não sei o que na missão, e não sei o que. E hoje? É isso que nós precisamos imaginar, queridos. O louvor pode subir. Os últimos dias do ano nos oferecem a oportunidade de esquadrinhar nossos caminhos e nos alinhar com a vontade de Deus. Ao avaliarmos o nosso relacionamento com Ele, o nosso relacionamento com a nossa família, com o nosso próximo, com a nossa comunidade de fé, podemos corrigir o que for necessário e entrar no novo ano com uma renovada força espiritual. É isso que você quer? Entrar um ano renovado, práticas novas, sementes, colheita nova, porque vai mudar as sementes, vai mudar a postura, vai mudar a atitude. Hoje é o momento de fazermos esse check-up espiritual. Deus pode ter falado com você em uma área, em outra, ou em todas, mas o momento é hoje de fazer essa análise, esse check-up. Não espere até o próximo ano para ajustar o que precisa ser ajustado. Pessoas com potenciais, cara, parada, travada. Tem hora que dá vontade de ir. Esquadrinhe, querido, os seus caminhos, esquadrinhe os seus pensamentos, esquadrinhe as suas emoções, tome uma atitude, mude as rotas, corrija. Quando, pastor? Hoje. Agora. Hoje. A partir de hoje. A partir de agora. Vamos louvar o Senhor. Se você quiser ficar de pé, filho, se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser vir aqui para frente, receber a oração, venha. Depende do seu check-up, querido. Avalie o homem a si mesmo. Avalie o homem a si mesmo. A avaliação é sua. Eu estou aqui para ser somente um mensageiro da palavra. E a mensagem é maior que o mensageiro. Eu não sou nada, mas a mensagem é tudo, querido. A mensagem pode mudar a tua vida. A mensagem pode transformar a tua vida. A mensagem pode mudar o teu ano de 2025. A mensagem pode. O mensageiro não. A mensagem pode. É uma autoanálise sua. Como vamos fazer, parceiro? Examine-se o homem a si mesmo. Investigação interna. Você vai olhar para dentro de você. Que foi que eu fiz esse ano? Que foi que eu não fiz? Eu quero corrigir, eu quero esquadrinhar, eu quero corrigir essa rota. É
a oportunidade. Vamos louvar o Senhor.